será obrigatório falar português? Isso nós já falamos bastante. Fica até meio limitado, a gente não consegue... Porque a lei não diz que é obrigatório, mas também não diz que é, né? Não, a lei, o teste obriga a ser em português. Mas depois não obriga a pessoa que faz o teste a falar português. E aqui... Mas está na lei que o teste tem que ser feito em português? É, em português é. Mas está escrito... Mas não obriga que a pessoa saiba falar português. A questão é que a lacuna... Depois, juridicamente, cada advogado interpreta a lei e o jurista conforme o seu interesse. É claro que as plataformas têm um poder de interpretação da lei completamente diferente da nossa. Tendenciosa, no caso. Não é? Porquê? Para proteger a rentabilidade delas. Agora, falando com a senhora Fernanda, não é? Sim. Falando na pergunta que ela está a fazer, isto é da responsabilidade do nosso Estado, não tem nada a ver com mais ninguém. É um documento federal. É um documento atribuído por uma entidade estatal, que é o IMT, sim, que o exame é feito numa escola que é licenciada e autorizada pelo IMT. Se alguma coisa está errado, é entre a escola e o IMT. Ou seja, não é um documento qualquer, é um documento do Estado, é uma identificação. É uma entidade do Estado que emite o documento. Automaticamente, nós não podemos estar a julgar as pessoas quando dentro o controle do próprio Estado está-se a excluir dessa responsabilidade. Está-se a retirar dessa responsabilidade. É das escolas, eles fazem o exame das escolas. Sim, mas quem que homologa a escola? Então, mas a escola, se está a fazer, temos que perceber, agora, porque voltamos à questão do online. Sim. A questão do online veio prejudicar, veio facilitar, ao mesmo tempo veio prejudicar. Olha, eu tenho um motorista no meu grupo, eu tenho um grupo de membros, eu tenho um motorista que ele é português, morava na França, que é o Tiago, e se eu não me engano, ele fez o curso TVD da França, antes de voltar para Portugal. Sim. Ele era imigrante e voltou. Nesse caso, foi muito bem usado o curso, porque é um rapaz português que realmente fez o curso, e tudo, e trabalha, e hoje virou operador, mas nem sempre a ferramenta é usada totalmente por bem, né? Não é pelo bem. Por outro lado, esse foi pelo bem, e certamente há pessoas pelo bem, mas certamente também houve outros a fazer exames online que não eram eles a fazer a cruz. Eles estavam lá figurinos, até podiam estar presencialmente na câmara, mas tinham alguém ao lado, como nós podemos ter aqui atrás da nossa câmara, a dar-nos outro tipo de indicações, não é? Pois é. E nós não sabemos. Pois é. Outro ponto de vista também da Fernanda foi, na minha opinião, deveria existir limites de carros por operador. É aquilo que a gente falou, da contingência. Sim, é isso. Na hora de abrir a empresa, você não é obrigado a declarar um valor para a empresa TVDE, correto? Para o operador. Não é obrigatório. Será? Por exemplo, é um pensamento meu. Certo. Se você quer ter 200 carros, você deveria, então, sei lá, 50 mil euros. Será que no abrir empresa a gente já não limitaria a quantidade de carro que cada uma empresa teria e depois você juntasse dinheiro, alguma coisa, quisesse mudar o patamar da empresa, trocaria ali como diz esse dinheiro de início da empresa, quando você vai, até esqueci. Na hora, se a empresa na hora, está falando. É na empresa na hora, você tem que declarar o valor que você tem para a empresa. Sim, nós neste caso não, agora deve pôr €1. O Estado já chegou ao ponto de pois é, mas se você pôr €1, você fica limitado a 5 carros, vamos supor. Se você pôr 10 mil euros, você tem 2 carros. Sim, era uma do capital social da empresa. Desculpa, eu tinha esquecido essa palavra. O capital social da empresa. O carro ser de acordo com o capital social. É uma das decisões que o Estado terá que tomar. Se realmente... Porque hoje eu abro a empresa com 0 de capital e põe 300 carros. E nós temos, atenção, quando nós dizemos, a lei não permite, nós temos, noutros setores, limitações para realmente desenvolver os projetos. No caso do futebol, nós temos. Os agentes de futebol têm que ter seguros de responsabilidade civil e têm que ter realmente um fundo de maneio já depositado como segurança para conseguir fazer os contratos. Não é só ir fazer, né? Não é só fazer, não é só ser agente de futebol, isto não é, eu sou agente de futebol, isto não é assim. Isto é uma coisa que eu também tenho algum tipo de bagagem, porque também já pertencia a outra associação também, quando fui dirigente, que eu sou muito a favor do associativismo. Eu acho que a parte do associativismo, como sou de outra área também pertenço a outra direção de outra área, eu acho que o associativismo é o equilíbrio da sociedade. É o equilíbrio para conseguir transmitir ao governo e a quem regula o setor as necessidades de quem trabalha no setor. E é muito importante
o associativismo, seja a associação que for, tem que ter número, tem que ter pessoas e tem que se fazer representar com um número significativo para ser respeitado. Senão, nunca vamos ser respeitados. Pois é, continuar a falar aí na faturação, que é o que a gente tem falado sempre. A gente pega muito com as plataformas que elas ganham muito. Eu não sei o investimento dela, mas esse é o problema. Eu consigo falar que ela ganha muito sem saber o investimento dela. É verdade. Pois é. Mas o que seria uma taxa justa, assim, para o motorista? O que eu acho, o que eu considero, certamente devem ter outras contas para apresentar, não é? Sim. Mas nós também nunca sabemos, ninguém nos apresentou. Exato. Qual foi o investimento. É tudo especulativo. É tudo especulativo. Realmente, o que eu sei é que em qualquer ramo de comércio, que eu sempre, felizmente, desde os meus 22 anos que sou empresário, trabalho por minha conta. E tenho empresas e tenho outras coisas. O que é que eu quero dizer? O que eu sei é que para um distribuidor de indicativo, no fundo é indicativo, não tem um produto, é que ele não vende um produto, ganhar 20% ou 25% é um serviço, né? É muito. Ele vende um serviço. E o serviço é de indicação, porque ela também não capta o cliente. É de indicação, porque o cliente registra-se na plataforma, pede o veículo, a plataforma distribui, te contrata, porque tanto lá está, né? E automaticamente me vai atribuir aquela viagem daquele passageiro. O que é que quer dizer? Eu acredito que no mundo da tecnologia aquilo tenha custado um valor significativo. Agora acredito que neste momento o custo... Um quarto é muito, né? O custo, um quarto, 20, até 20%. Para mim o valor justo, o máximo, era 15%. A lei... Na pandemia eu acho que a Bolt era 15%, não era? Baixou muito na sustentabilidade. A Uber nunca mexeu, mas se eu não me engano... Não, ainda mexeu também. Quando eu mexi na Bolt... É porque mexeu. Na época o Panda não andava de Uber. O Panda era só Bolt. Era só Bolt. E a Bolt era 15%. Era, mas só nos Pandas, na altura, se eu me recordo. Fazia o XS. Hoje em dia o Panda faz X. Mas o que é lucro? Se calhar, eles, por exemplo, nós temos, eu disse que não gostava de falar em marcas, mas nós temos plataformas nos países delas da implementação, dão prejuízo. Por que razão? Deixa eu só um adendo, que o Thiago estava nos assistir, o que eu falei, meu amigo que veio da França. Sim. E ele disse, o exame que fiz é sem câmera ligada. Ele fez online sem câmera ligada. Pior ainda. No fundo. Eu falei, para ele foi pro bem, adiantou muito, mas olha isso. Adiantou, mas sem câmera, então aí é que não temos. Eu podia falar qualquer idioma. A certeza, qualquer pessoa podia estar a fazer o exame no lugar dele. Exato. Nem precisava de ser ele a fazer o exame. Ele pode confirmar isto, a partir do momento que não tem câmara, como é que ele foi identificado que era ele que estava a fazer o exame? Se ele puder depois responder aí, também gostaria... Pois não, ele só falou que foi sem câmera. Sem câmera, pronto, exatamente. Passou. Exatamente. Vem buscar o certificado. Pronto. Aí se vê o facilitismo realmente na emissão do certificado TVDE sem qualquer tipo de... Virou negócio. De formar as pessoas. Não virou negócio. No fundo. É 200 euros no mínimo, sempre, qualquer curso. E é o 200, toma aqui o 200, me dá aqui meu certificado. Acaba por ser eu fiz o curso em Vila Nova de Gaia, que na época da pandemia, quando eu... Antes que eu fiz aqui em Lisboa. Hã? Eu fiz em Lisboa. E já foi presencialmente, eu tive presente. O meu também foi presencial. Só que no dia do curso, falaram comigo assim, cada um vem com seu carro para fazer o teste de direção. Aí eu falei, tudo bem. Eu tinha carro, fui com o meu carro. Cheguei lá, numa turma de 20, 5 tinha carro. Mas no dia também eu não vi ninguém. Foi assim, quem marca o horário e vem. E o dia que eu estava fazendo o curso, o rapaz, o instrutor, falou assim, eu não vou andar com esse monte de gente. Se importa se eu falar que eles fizeram no seu carro? Daí eu ponho aqui que todo mundo fez. Eu falei, não, no meu carro não, tá doido? No meu carro é eu. Eu falei, não, mas não precisa de entrar ninguém, eu vou pôr o que foi feito. Senão depois isso dá errado. Então, mas a escola não tem carros? Não, eu não tinha. Cada um tinha que ir com o seu carro. Aquela escola não tinha carros de formação? Era um braço da escola, só que era mesmo para TVDE. Não foi dentro de uma escola. Foi uma sala de... Certificação para TVDE. Exatamente. E cada um tinha o seu. Eu não deixei fazer. Pronto, é triste. Só que eu não vi ninguém fazendo, ou seja, outra pessoa aceitou que fizesse como se todo mundo tivesse feito no carro dele. Vai a vida, toma aqui os 200 e pronto. A questão do lucro, muitas das vezes nós não conseguimos diferenciar o lucro, porque, como eu disse, há plataformas no país delas de origem que dão prejuízo, porque nós não sabemos os custos humanos que existe também, da rentabilidade de cada gestor, de cada administrador,
se tiverem custos de 100 mil euros cada um, é claro que aquilo vai dar sempre prejuízo, não é? Não há dinheiro que... Porque nós, empresas individuais, eu na minha empresa posso-me colocar a ganhar 50 mil euros e ela vai dar prejuízo de certeza passado 6 meses, não é? Ou 3 meses, ou 1 ano, não é? Depende dos fatores depois daquilo que as pessoas estão. E acho que o lucro para mim deve ser calculado sobre o investimento de quem executa o serviço. E quem executa o serviço é o investidor, parceiro, empresa e o motorista. É aqui que tem que ser calculado o custo. E ganhar o outro interveniente, ganhar 20% e 25%, eu acho exagerado. Pois é. Olha, o Thiago pôs mais um ponto aqui, que ele fala sempre no nosso grupo de membros, e que a gente sempre fala, pô, viagens longas é difícil, eu não aceito porque eu volto de graça, e ele sempre fala isso, e agora ele está aqui dizendo de novo para você conhecer a proposta dele, que era viagens mais longas, tipo, passou de 50 quilômetros, caísse a percentagem, que era para auxiliar a volta, porque a volta a Uber também não quer nem saber, nem a Bolt. Você pega uma viagem para Sines, beleza, mas e a volta? O problema é seu. O problema é seu. E ele diz isso sempre, em viagens mais de 50 quilômetros, ela podia diminuir um pouco a percentagem, que era para auxiliar o retorno, né? Sim, isto é a nossa opinião, não é? E muito bem, é uma visão que é muito bem apresentada, porque realmente nós fazemos a viagem, ou vamos daqui para o Porto, ou vamos para o Algarve, ou vamos para Coimbra. É só ida, né? Mal paga e só ida. E depois muitas das vezes temos que estar ali mais 3 ou 4 horas para ver se conseguimos fazer alguma coisa para vir depois de volta. No fundo estamos a trabalhar para pagar a nossa volta. Não estamos a ter qualquer tipo de rentabilidade. E baixar a comissão. Ele até parece estar a falar para as plataformas. Eu não sou nenhum representante. Mas é uma visão que está completamente correta, que devia, em viagens superiores a X km, a percentagem devia ser reduzida até para ajudar nos custos. Mas partimos sempre por um princípio não legislativo. Partimos sempre por um princípio de decisão da plataforma. E eu gostava... Compreensão zero, né? É que eu gostava sempre de partir pela compreensão, e essa visão está completamente correta. É uma opinião que é válida e certamente as plataformas, se nos estiverem a ouvir, irão aceitá-la, porque certamente é uma proposta que não os vai prejudicar assim tanto. Pois é, não é uma proposta absurda, né? Não é absurda, não vai o Thiago pensou muito bem nessa proposta. Pensou bem, e está muito bem esclarecedora. Mas aqui o objetivo de nós todos deve ser clarificar a lei. Sim. E documentar a lei com ferramentas que criam um limite que ali não é ultrapassável. Ali, a partir do momento que é ultrapassável, o Governo intervém. Sim. E nós neste momento ainda não vimos, nestes 2018, 5 anos, o Governo intervir em nada. Diga-me uma coisa onde é que o Governo tenha intervido. Ou uma instituição governamental que tenha intervido junto de quem tem a decisão máxima de decidir quem é que faz as viagens, a que preço é que as faz, como é que as vai fazer. Não. Agora, intervém realmente junto do motorista, junto do parceiro, se tem alguma coisa legal ou ilegal, e bem, mas também devia de agir em conformidade de quem nos atribui as viagens. Não quer dizer que esteja alguma coisa errada, mas tem que haver algo que regulamente. Para nós sabermos, quando tivermos que reclamar alguma coisa em nosso benefício, sabermos a qual entidade devemos recorrer. Um embasamento, né? Dizem que é o AMT que regula e que autoriza. Sim, mas quando nós fazemos uma reclamação ao AMT, ele diz que não tem poder de fiscalização, está à espera que as plataformas lhe respondam. Se responderem, se não responderem, o AMT está um ano sem uma resposta. Como é que a vida das pessoas pode estar? Se eu investir numa empresa, qualquer pessoa investiu numa empresa, investiu 100 mil euros de capital ou fez um empréstimo de 150 mil euros, tem um problema com a plataforma. Então está à espera de um ano que a plataforma lhe responda. Não tem uma ação de fiscalização que haja em conformidade para salvaguardar o ser humano, o investimento do ser humano, a pessoa que arriscou a sua própria vida para vir investir no TVDE. Esta é a minha luta e será sempre. Porque, independentemente de ser eu ou ser outra pessoa qualquer, está sempre em causa o investimento dela, dependendo de outros, que meramente distribuidores. 1 ou 300 carros é investimento.
É um investimento, se calhar a pessoa com carro está a correr mais riscos a nível pessoal do que um T300. O T300 deve ter uma capacidade monetária e de uma estrutura já devidamente apropriada, e fez um estudo de mercado para conseguir ter aqueles carros. Ele já aguenta passar por um momento de incômodo. Sim, enquanto um carro passa por um momento de incômodo, atrasou a prestação, já... É claro. Enquanto a pessoa que tem um carro, se calhar individuou-se em situações, e 2 e 3, que depois não tem nenhuma entidade que o proteja diretamente de um conflito. Por exemplo, questão do assédio. É muito fácil um motorista ser bloqueado por uma questão de assédio. Pois é. Basta o passageiro. Basta uma senhora qualquer que, mesmo por qualquer motivo, mesmo que seja mentira, não tem câmaras, você não se consegue defender. E é bloqueado instantâneo. É bloqueado instantâneo. Quer recorrer a uma entidade para se justificar, para fiscalizar a plataforma, qual foi a pessoa. Não tem. Não tem um canal de diálogo com eles. As plataformas, com todo o respeito, são os juízes e o carrasco do TVD. Ela julga e condena. Ela julga e condena e afasta-se do mercado quando ela quer e bem entende. E isto é uma coisa que também tem que ser alterada na lei. Nós também cá temos de ter entidades que tenham um poder, pelo menos de clarificar. Eu não estou a dizer que seja mal feito o bloqueio. Eu não estou a dizer que as coisas não aconteçam. Mas que haja uma entidade que obrigue realmente a mostrar e que tome uma decisão. Não é a plataforma a tomar uma decisão. A plataforma, neste momento, interessada, né? Ela é a juíza da causa dela. Ela é a juíza da causa dela, é superior a qualquer entidade governamental cá em Portugal. A plataforma, neste momento, está acima de tudo. Ela tem a vontade dela e a lei de 45... Uma coisa, para quem está nos ouvindo, perceber o que você está dizendo. Está na lei o cartão de chamada mostrar para onde vai. A Uber não mostra. E pronto. Nós todos andamos sempre aqui a reclamar nas páginas, nos grupos. O que é que isso adianta? Nada, ela continua. Está na lei e ela não mostra. Já toda a gente mandou para o AMT, eu também já mandei, outros já mandaram para o AMT, e aí? IMT. O que é que isso resolve? O que é que resolveram até hoje? Pois é, pessoal. É relevância. Enquanto não tiver relevância... É como estar aqui consigo e ouvir as opiniões. Há pessoas que têm outra opinião, venham demonstrar essas opiniões. Olha, é o que eu estou falando. Nós já ouvimos aqui 2 opiniões. Pois é, não é a opinião do Vitor. É ter relevância, não é a do Vitor. Especificamente é a que enquadrar melhor. Exato. Olha aqui, ó. O Bruno, concordaria com um alargamento da data das viaturas elétricas a trabalhar 10 ou 15 anos? Eu concordo com tudo que a maioria assim decide. Eu já andei em táxi de 88. Sim. Eu concordo com tudo que a maioria decida. Mas quem é o Vítor? O Vítor não é ninguém. O Vítor é um ser humano, como qualquer outra pessoa que está no TVDE, que luta e tenta convergir ideias e que une pessoas que tenham os pensamentos enquadrados minimamente de um objetivo e que consigam dialogar por uma maioria. Mas nada. Agora, se eu concordo que os veículos devem prolongar, sim. Eu acho que tinha que ter uma vistoria própria para a TVDE. Sim. E essa vistoria decidiria que esse carro já não está bom mais. Se todos os mercados há veículos com 6 anos melhores e 7 anos melhores do que 3 ou 4. Com certeza. A inspeção, os amortecedores. Veja aí veículos na estrada neste momento, todos amolgados. Portas e veículos com 2 anos. Portas, já guarda-lamas, já estão a andar, estão aí a funcionar. Certamente devem. Pneus, que eu olho para os pneus, gentes de ferro, o carro com 2 anos, gentes de ferro e pneus, que às vezes muito problemáticos. E o carro é novo. Sim. Não é? Se me disserem assim, tem que existir mais exigência na inspeção periódica, a partir do momento que depois vão-me dizer assim, pá, isso vai ser outro negócio das inspeções. Nós não podemos estar a pensar que tudo é corrupto. Nós temos que partir do início que é pró ao TVDE. Não é pró ao corrupto. Né? Nem mais, eu tenho que pensar que tem que haver leis que contribuam para uma sustentabilidade e uma fiscalização de igual para todos. É aí que eu tenho que partir. Eu vejo muitos carros TVDE, fita cola virou o melhor amigo do motorista, porque é farol, é para-choque. Você não acredita, portas que estão batidas, praticamente não cabe 3 pessoas atrás. Pois não. Eu acho que se um carro precisa de reparo, ele não pode ser usado para transporte público ou público-privado, sei lá. Mas aí também apelo a todos os utilizadores.
O utilizador. Porque aí não é o motorista também. Se ele não é o dono do carro, não é com ele também. Mas o motorista também não é. Exatamente, se ele não é o dono do carro, mas apela aos utilizadores. O utilizador, o passageiro, tira uma fotografia ao carro, que mande no final da viagem. Olha o carro que eu andei. O carro que eu andei, as condições que estão ao carro. O passageiro tem a obrigação também, que neste caso, que é o utilizador, de fazer melhorar o serviço. Se o serviço baixa de qualidade, é por culpa do utilizador. É porque o utilizador não fez, na minha análise, não fez a prevenção e não exigiu o seu serviço devidamente. Não é? Sim. Não exigiu o seu serviço devidamente. Porque se pagou um serviço para ter um veículo em perfeitas condições, ele assim terá que ter. Mas tira uma fotografia hoje em dia, não é proibido. Se você chamou o carro, você tem um telemóvel. Não é proibido, exatamente. Chamou o carro, tem telemóvel. Tem uma câmera, eu não vejo nenhum telemóvel tem sem uma câmera, não é? Automaticamente tira a fotografia e diz: carro nestas condições, impróprio, agradeço que não me voltem a atribuir este veículo. A plataforma, certamente, já que é tão rigorosa em tanta coisa, sem ter conhecimento de causa, a verdade é essa. Sim. Pelo menos tem a fotografia do veículo, no estado que se encontra o veículo, e que depois a plataforma bloqueia o veículo até o veículo estar nas devidas condições. Isto é um trabalho social e que todos devemos contribuir para o serviço, melhorar. Esta é a minha maneira de estar e de ver. Mas eu também penso isso, porque não sei você, eu estou dizendo a muitos que já tiveram aqui e alguns que eu converso na rua. Isso é um ponto que o carro está ruim, mas você reclamou? Não. É impossível ter save, é impossível ter low cost. Você foi buscar seu filho de carro, de Uber, não foi qual que você chamou? Chamei o save. Pô, mas você não é contra? Aí chama o save, o próprio motorista. Então essas coisas E com a dificuldade das pessoas, o save não vai existir. Não, o que o save tem que fazer é aquilo que você disse, Vitor. É o seguinte, a lei vai dizer uma tarifa mínima. Olha, para isso, o mínimo que pode ser cobrado é isso. Isso vai ser o low cost, então. E sobre a inflação do país, se é 4%, se é 5%, uma revisão de 6 em 6 meses em função da inflação, e aí o próprio Estado é que define e dá uma ordem ao TVDE, neste caso às plataformas, qual é os pressários assim, com combustível. Por que não pode ser? Exatamente. O combustível não aumenta todo domingo, meia-noite? Por que as plataformas não podem seguir isso? O combustível também não aumenta. Por que? E a inflação? Exato, sim. Tem lá o algoritmo, lá, mais isso, mais aquilo, menos aquilo. Então não vimos ainda hoje vimos que eles mudaram os pressários de um momento para o outro. Está lindo. Eles quiserem umas vezes para cima, outras vezes para baixo, eles numa hora conseguem resolver a situação. Da gente, mais uma programaçãozinha, mais os números, estão problemas. Pois é, eu tenho visto aqui no chat a conversa muito vinculada ao falar o português. O pessoal realmente não está encanado em nações onde o motorista nasceu. O grande problema mesmo é o falar português. E muita gente pedindo uma opinião, por mais que ele já tenha dado, é um assunto muito frágil, porque a gente sabe que muitas dessas pessoas, é o que você disse, ganha 100 euros aqui, quando vai mandar para casa, vira muito dinheiro. Eu estou dizendo, eu mandar 100 euros para o Brasil, chega lá meio ordenado. 100 euros é meio ordenado lá no Brasil. Mínimo, entendeu? Então faz muita diferença, mas se você quiser falar mais alguma coisa do pessoal que fala o que eu digo realmente, olhando e ter a sensibilidade que tenho pelo ser humano, que eu tento mais ou menos ter uns princípios, é que o IMT e o nosso Estado, já que as pessoas entram neste país para estarem aptas para poder fazer TVDE, que imponham nas escolas de condução, como legislação, horas de português, e que imponham horas também do Código de Estrada em Portugal.